Namaskar. Bem, na sexta-feira eu enviei para vocês alguns textos, na sexta-feira retrasada, alguns textos para que vocês lessem, fizessem algumas análises, pesquisassem sobre algumas coisas. Não foi o texto aquele Língua do Caetano Veloso, foi o texto da Paz, do Marcelino Freire, e Maria, de Conceição Evaristo, certo? Nós vamos trabalhar no primeiro ano, e eu vou continuar falando sexta-feira, às sextas-feiras, sobre esses assuntos já referentes ao primeiro ano, porque senão a gente não vai ter tempo de terminar isso até o final do ano. Então, pelo menos eu vou adentrando um pouco nessas questões. Sobre texto literário, não literário, que eu enviei para vocês, lembram? Uns arquivos. Enfim, os gêneros textuais são muitos, são os mais diversos que vocês vão encontrar e que vocês já sabem, que vocês já leem de alguma maneira, né? Por exemplo, notícia é um gênero literário, bula de remédio é um outro, parábola, manual de instrução, classificado, crônica, conto, romance, todos são gêneros textuais, são gêneros de textos, tá? Que também são chamados de gêneros do discurso. São os textos criados na sociedade e pela sociedade ao longo de toda uma história, tá? E que vai atender às necessidades de comunicação. Toda comunicação se dá por meio de um texto, de um gênero textual. O que vai compor um gênero textual? Tá? O conteúdo dramático, o estilo, a construção, tá? A argumentação, a exposição, um monte de coisas. Esses dois textos que eu enviei para vocês são contos. Existem tipos de contos, tá bem? Que vocês vão encontrar no decorrer dos nossos encontros. Esses contos que eu mandei para vocês são contos sociais, tá bem? Que tem uma estrutura básica. Que estrutura a gente pode encontrar no conto? No conto, nós vamos ter a seguinte estrutura. Primeiro, o conto é uma narrativa, ou seja, é uma história contada, né? Ele vai ser caracterizado de que maneira? Ele vai ser curto, ele não vai ser longo como romance, ele não vai se dividir em capítulos, tá? Ele vai ter um foco num determinado acontecimento. Então, tanto Maria quanto da Paz tem um foco, tem um acontecimento. São histórias fictícias, mas quando um conto social baseado sempre numa história que pode de fato ter ocorrido, tá? Tem apenas um conflito, um clímax. O que acontece de importante nesses contos, entendeu? Então, o conto tem uma característica também que ele não possui muitos personagens. Eles possuem poucos personagens, como vocês podem observar nos dois, com espaços e cenários que são reduzidos, que são limitados. O conto ainda possui também uma outra categoria que é de mini conto ou microconto, mas a gente vai vendo isso com o passar dos nossos encontros, tá bem? O conto Maria, de Conceição Evaristo, né? E eu quero ver se eu encontro aqui para poder ler para vocês o conto Maria, que conta uma história de uma mulher. Eu não acredito, gente. Eu fechei aqui sem querer, vou abrir de novo e não vou parar de gravar, né? Eu quero, na verdade, encontrar esse conto para ler para vocês. Aqui, deixa eu colocar conto Maria Conceição Evaristo. Só um minuto. Conceição Evaristo. Ele é um conto que ele tem muito a ver com a violência contra a mulher, né? Se vocês leram, se vocês repararam.
Então eu vou fazer uma leitura deles para vocês. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser. Corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria baixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio. Havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou, em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos 2 no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos e da alegria dele. Que bom! Nasceu, era um menino e haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai do seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Estou sozinha. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci, tá tudo aqui, ó, no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Dessa vez ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho e logo depois, após, levantou rápido, sacando a arma.
Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim, da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte, feito com faca laser, que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria assustou-se. Ela não conhecia assaltante algum, conhecia o pai do seu primeiro filho, conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Nega safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz, ainda lá no fundo do ônibus, acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira! Eu não fui, não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro com feições de menino e que relembrava vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Ah, aquela puta, aquela nega safada, estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lixa, lixa, lixa! Os passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o ônibus comigo. Ela está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lixa, lixa, lixa! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos gostavam de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo e um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher já estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo e um carinho. Texto, Maria, de Conceição Evaristo. Bem, esse também é um conto social, tá? Assim como é um conto social o da Paz, do Marcelino Freire. O que a gente pode ver nesse texto de Conceição Evaristo? Qual a análise que nós podemos fazer acerca desse texto? Bem,
Primeiro, é que esse conto primeiro dizer que Evaristo nasceu em 1946, né, 1946, e ela ainda é viva. E eu quero muito estudar os textos dessa grande escritora que tem conseguido protagonismo demais nos últimos anos, né? Ela é doutora em literatura, venceu vários prêmios literários, entendeu? Ela tem muita influência da vivência que ela teve e tem como mulher negra no Brasil, tá? Isso ela deixa muito claro em vários momentos, é característico da obra dela, tá bom? Ela teve uma história de vida muito desafiadora, a Conceição Evaristo, né? Ela enfrentou muitos desafios e chegou ao topo de uma grande influenciadora literária, tá? Ela trabalhou como empregada doméstica. É bom que vocês pesquisem sobre ela, tá? Então, ela trata as temáticas relacionadas à sua vida de maneira muito interessante e também muito instigadora. Ela escreve muito bem suas obras, mas tem essa maneira de falar da sua arte, né? Como doutora em literatura. Ela faz muitas afirmações sobre isso. Então, o que a gente vê dessa personagem Maria, né? A gente vê que ela sofreu, né? A Maria, ela sofreu violência, né? Contra a mulher dentro do ônibus, que é uma coisa que a gente está vendo muito ultimamente, infelizmente, tá? Esse conto está no livro Olhos d'Água, que é o livro que eu quero trabalhar com vocês. Tem 15 contos nesse livro, tá? Esse tem um nome, que é Maria. A maioria dos personagens que Conceição Evaristo aborda são femininas, tá? Não quer dizer que não tenha homens, tá? Ela levanta também essa temática da personagem masculina, que mendigo, alguém que sofre uma fragilização, um preconceito, né? E aí a gente vai ver a questão do preconceito racial, preconceito de gênero, tá? O que eu posso falar mais? Eu estou pensando aqui em começar logo. Então vamos começar. A obra diz respeito a uma doméstica que teve uma festa na casa da patroa, ela pegou os restos dos alimentos, ela ganhou uma gorjeta e ela tinha um corte na mão, né? A obra ela é escrita em terceira pessoa. O narrador, ele é onisciente. É uma peculiaridade dela. A gente vai ver isso sobre narrador também em primeira pessoa e em terceira pessoa. Então, por ela ter tido experiência de viver em favela, ela vai sempre trazer essa temática, tá? Ela aborda nesse texto a questão da mulher como ser frágil. O espaço que acontece o conto cita o quê? A parada de ônibus. Mas a gente não sabe em qual bairro, né? Uma outra curiosidade é que a Conceição, ela já ganhou prêmio Jabuti, na categoria Melhores Contos e Crônicas. Então, o conto dessa empregada doméstica diz que ela tem 3 filhos, cria os filhos sozinha, e os únicos personagens que aparecem são assaltantes, que um é o pai do primeiro filho, que vem atrás dela, ela não esperava encontrar. Temos também os lixadores, o motorista
Então, a gente tem Maria, assaltantes e motoristas como personagens desse conto. Aparecem nessa sequência, né? Eles são pontuais e pontuados. Maria, no conto Maria, a gente consegue perceber que tem xingações, né, palavrões, alguns recursos, tipo faca laser. Ela gosta muito de usar esses ideologismos, sabe? Utilizar metalinguagem, novas palavras. Na verdade, ela falava que essa mulher, além de trabalhar muito, ainda sofreu um acidente dentro da casa, né? E no conto, por que esse nome Maria? Você pode dar uma opinião? Por que Maria? Por que ela deu esse nome Maria? Qual a mulher que nunca passou por um momento em que ela se sente vulnerável? Esse nome Maria é por isso, né? E tem a descrição, né? Ela fala do pernil, dos ossos, do melão que o filho nunca havia comido, sabe? São coisas que ela vai colocando. Vocês têm que ver o conto, ao ler, analisar isso. Que espécie de pessoa é essa, né? A delicadeza, vou comprar um Toddy, um xarope, e ela muito muito satisfeita com isso, né? A gente tem essa parte que ela vai falar da vida dela, né? Quanto doméstica, do que ela conseguiu, enfim. Já no segundo momento, a segunda parte do conto, ela vai falar do assaltante, que na verdade é o pai do primeiro filho. A gente sabe, como eu já disse anterior, o conto tem o começo, o espaço, o personagem e tem que ter o conflito e a solução do conflito. O conflito começou na hora do assalto, em que a assaltante leva tudo de todos menos dela. Esse é o conflito. E o que acontece? Todas as pessoas se voltam, né, contra ela, começam os xingamentos, agressão verbal, agressão física e aconteceu o pior, né? Ela foi linchada até a morte pelas pessoas do ônibus, embora o motorista pedisse para não fazer nada. Então, vocês têm que analisar o texto também com esse olhar de ver que história. Ela tenta se defender e ela não adianta, ela não tem direito à fala, ela não tem direito à voz, né? Ela tentou de tudo, mas ela não conseguiu, porque é assim que se faz, Carla, é uma tortura, uma agressão física. Parece pesado, mas a gente tem que analisar. Então, Conceição, ela é tão importante, né? Estou voltando para a autora, que ela faz o quê? Ela tenta dar voz exatamente a essa pessoa, a esse sujeito do subúrbio, os proletários, as domésticas. Ela possui essa postura pós-colonial de querer dar fala aos menos favorecidos. Então, analisemos os textos dessa maneira, tá bem? De vê-los para além daquilo que ele está nos demonstrando e de ver o quão bonito é uma escrita, o quanto uma história tem para nos contar, tá bem? Então, analisem mais, leiam mais, vejam essas personagens, encontre, por exemplo, umas 2 frases ou 3, não sei, que a gente encontre predicado nominal. Façam isso. Eu estou pedindo só para vocês lerem. A sexta-feira vai ser isso, para vocês analisarem os textos da mesma forma que o da Paz, do Marcelino Freire, que também tem uma mulher que perdeu o filho, né? E tem os políticos que chegam pedindo tudo a todo tempo. Por isso que eu trabalhei, porque era questão do Dia Internacional da Mulher, e eu queria que vocês tivessem contato com essas mulheres também, que estão aí, né? Que são reais. Então, são 2 textos muito fortes, eu sei disso, entendeu? Mas são textos que valem a pena a gente conhecer. A gente não tem mais
que ficar temeroso de ler coisas diferentes, né? A gente vai ter esse contato. Então, são contos sociais que vão tratar de situações que a sociedade enfrenta. Leiam mais uma vez, escutem como eu li. Eu vou postar também o da paz, tá bom? E vou passar algumas questões para que vocês pensem, para que vocês façam, tá? Sei que ficou meio picotado, mas eu acho que dá pra gente entender.